meu coração, não, mas a palavra que você vai dar é sobre o poder daquilo que eles estão a fazer. Você não vai ensinar eles a orar porque eles já sabem orar. Eles estão precisando de entender o poder que há naquilo que eles estão a fazer. Sabe, irmãos? E ali eu fui inspirado mesmo pelo Espírito Santo a dar uma palavra para aqueles irmãos sobre oração. E Deus fez coisas maravilhosas ali naquele culto. E a coisa mais interessante é, porque muitas das vezes nós pregamos algumas palavras e pensamos que essas palavras não são evangelísticas, né? E quando terminou o culto, veio pessoas chorando, querendo voltar para Jesus, outros querendo vir para Jesus, porque eles entenderam que a oração que eles estavam a fazer, Deus estava ouvindo. Amém? Graças a Deus. Então, para você que tem orado, né, você precisa entender que a sua oração tem poder na sua oração. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu pedido de socorro. Deus ouve quando você abençoa em oração. Deus ouve quando você intercede na sua oração. Deus ouve quando você repreende na oração. Deus ouve tudo aquilo que você está fazendo na oração. E há poder na sua oração. Amém? Hoje nós vamos falar aqui sobre Pentecostes. Não sei se vocês todos sabiam, hoje é domingo de Pentecostes. Amém? O Pentecostes se dá, né, 50 dias depois do grande acontecimento que foi a Páscoa, que há pouco tempo nós celebramos aqui. Amém? E aqui há um entendimento aqui sobre esse grande mistério. E quero falar, aqui vou falar um pouquinho sobre o que é o Pentecostes, mas quero mesmo trazer as coisas para os nossos dias hoje, que é o poder da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E para a gente entender isso, eu quero mesmo começar assim, em termos bíblicos, lá do início, para que a gente possa entender isso, que é o sopro de Deus. Alguém aqui já ouviu falar no sopro de Deus? Pelo que eu sei, todos que estão aqui nessa sala e desse culto têm o sopro de Deus. Amém? Glória a Deus. Todos nós temos o sopro de Deus. A palavra de Deus, vamos ler aí um texto, que é o texto base para a nossa mensagem dessa manhã, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28, depois nós vamos voltar aqui para poder falar do início do sopro de Deus, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Amém, gente? Vejam bem aqui que neste texto que nós acabamos de ler, volta aqui só um pouquinho, que a gente já vai ler outro versículo. Fala que no derramamento do Espírito Santo, que os nossos filhos e as nossas filhas iam ser profetas de Deus. O que é que está escrito aqui? Os velhos, as pessoas mais idosas, não iam ficar simplesmente de braços cruzados, pensando que eles já tinham feito tudo. Mas eles iam ter sonhos. Eles iam sonhar ainda com novas coisas. Iam sonhar com novos acontecimentos. Iam sonhar ver muita coisa da parte de Deus ainda. E depois falava o seguinte, que os nossos jovens teriam visões. Enquanto as pessoas de mais idades estavam sonhando com coisas boas que iam acontecer, os jovens já iam estar vendo aquilo que eles estavam sonhando. Amém, gente? Aleluia. Que nós assim, um pouco de mais idade, né, porque eu também já tenho aí umas, possamos ter os sonhos daquilo que os jovens estão vendo para o futuro, que será glorioso em nome de Jesus. Próximo versículo: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então essa é a profecia do profeta Joel, que no entendimento bíblico de acontecimento, aconteceu exatamente no dia de Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Mas essa é uma profecia que anda em cumprimento sempre que Deus derrama do seu Espírito sobre os seus. E aqui agora
falando dos seus, a sua igreja. Não é a MCI só, mas a igreja de Cristo na terra. Deus está derramando do seu Espírito todos os dias sobre essa igreja. E quando Ele derrama do seu Espírito, é por isso que nós vemos, em todas as igrejas que nós vamos, nós vemos as pessoas de idade sonhando. Nós vemos os filhos tendo visões, os jovens tendo visões e profetizando, até os servos profetizando palavras de bênção. Se você é uma pessoa que tem profetizado nesses dias, principalmente nesses dias difíceis, você tem profetizado bênçãos, você tem motivado pessoas com palavras de bênção, você está vivendo aqui o derramar do Espírito Santo na sua vida. Você está vivendo o sopro de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o que é que diz aqui? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né? Um grupo maior do que esses, porque lá era aproximadamente 120. Estavam reunidos aonde? No mesmo lugar onde Jesus tinha falado com eles para ficar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Aquilo que o profeta Joel havia falado há muitos anos atrás. Esse dia aqui de Pentecostes, esses que estavam cumprindo em obediência aquilo que Jesus disse, puderam experimentar esse começo do derramar do Espírito Santo Consolador sobre aqueles que buscam a Deus, porque era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam buscando a Deus em oração. Mas para nós possamos entender esse derramar do Espírito Santo, vejam bem, quando eu disse para vocês aqui do sopro de Deus, na criação, irmãos, Deus nos criou, e quando eu falo assim nos criou, criou-nos como humanos, como a humanidade. Deus nos criou, a Bíblia disse, né? Isso é o que a Bíblia disse, e eu fico com o que a Bíblia disse. Alguém pode até acreditar em outras coisas, mas eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Não lhe tire o direito, não lhe tire o direito de acreditar no que você quiser. Mas eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia disse, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então ela disse lá em Gênesis, no capítulo quanto? Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse é o primeiro sopro de Deus. A partir desse sopro de Deus, o homem passou a ter os seus sentimentos de alma. Ele passou a ter os sentimentos e poder de decisão. Foi só depois disso que Deus deu alguma incumbência ao homem. Antes disso, Deus não tinha falado para o homem fazer nada. Mas a partir daqui desse sopro de Deus, que Deus sopra e o homem começa a se movimentar, começa a se decidir, começa a ter poder de decisão, começa a ter o querer, começa a ter sentimentos. Aí Deus diz para ele o seguinte: agora sim você está pronto para fazer a obra que eu quero que você faça. E aí Deus fala com ele para catalogar os animais. Deus dá ele domínio sobre os animais, sobre os peixes do mar. Deus dá ele domínio sobre tudo que estava na terra, porque Deus entregou a terra a ele. Mas foi só a partir desse sopro de Deus. E quando nós entendemos que este homem era o que na viração do dia vinha e ouvia Deus falar, lembra disso? Que Deus via falar com ele. Então nós entendemos o seguinte, que a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e até importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Dificilmente este homem poderia se conectar com esse Deus espiritual, sendo que ele não tivesse algo de Deus nele, ou não tivesse o Espírito de Deus nele.
Então Adão e Eva começam tendo o Espírito de Deus, porque Deus soprou neles. Aquilo que Deus soprou através desse vento impetuoso na igreja primitiva, lá no cenáculo, foi o mesmo sopro que ele soprou do homem, quando ele soprou nas suas narinas e ele tornou-se alma vivente. Por que eu posso dizer isso com toda certeza? Porque o homem ouvia Deus na variação do dia, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus, ele se conectava conectado com Deus. E não há como ninguém estar conectado com Deus sem essa conexão com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós somos homens naturais. Sem o Espírito de Deus nós somos homens carnais. Porque foi isso que aconteceu depois da queda. Depois da queda o homem teve vergonha de se aproximar de Deus. O homem teve medo de estar perto de Deus. Sabe por quê? Porque ele perdeu a conexão. E assim acontece ainda em nossos dias com aqueles que perderam a conexão. Aqueles que perderam essa conexão com o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas andam com medo de Deus. Eles andam com medo do castigo de Deus. E muitos deles até pregam o castigo de Deus, porque estão desconectados com o Espírito de Deus. Aqueles que estão conectados com o Espírito Santo de Deus diz: Deus é amor. Aqueles que estão conectados com o Espírito Santo de Deus sentem o amor. Porque eles sabem que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eles sentem o amor de Deus. Quantos sentem o amor de Deus aí? Então voltando aqui, esse aqui foi o primeiro sopro de Deus, onde esse homem ficou conectado com Deus todos os dias, mas que perde isso, como nós vimos aqui na palavra. Depois perdeu isso. E agora nós vemos em vários momentos onde o Espírito Santo vinha como uma porção de Deus para a vida de algumas pessoas em especial. Pessoas que tinham entendido que eles precisavam de Deus. E a primeira pessoa a fazer isso, nós vemos que ainda lá no livro de Gênesis ainda, quando os homens começam a buscar a Deus através da oração, eles começaram a entender que através da oração Deus poderia ouvi-los. E ao entender isso, eles começaram a fazer as orações. E houve pessoas que entenderam isso tão claro, que eles obtiveram o perdão de Deus. E alguns deles, de uma maneira tão sobrenatural, como algum que conseguiu andar com Deus durante a sua vida 300 anos. Ao ponto dele estar tão conectado que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Aleluia, glória a Deus. Mas precisava, irmãos, de um tempo que chegasse, como diz as Escrituras, a plenitude dos tempos, onde viesse aquele que ia fazer novamente nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ter a conexão novamente com esse sopro de Deus que é o Espírito Santo. E nisso aqui foi o profeta Joel falou que haverá um dia que ele ia derramar do seu Espírito novamente. E quando ele derramasse do seu Espírito, as coisas iam mudar na vida da humanidade. As coisas iam mudar na vida do homem. Sabe, irmãos, é bom que nós entendamos aqui uma coisa muito interessante. Você vê como é que as coisas de Deus são. O Pentecostes, quando Deus institui algumas festas para o povo judeu, que há muitas, mas eu quero ficar só nessa aqui. O Pentecostes andou com a comunidade judaica há muito tempo, desde os hebreus até depois de ser chamado de judeus. Andou com eles esse tempo todo, apenas sendo uma festa que comemorava as colheitas. Até hoje, para eles, o Pentecostes é uma festa que comemora as boas colheitas. Então, depois, quando eles têm as suas colheitas boas e tudo mais, uma forma deles agradecer a Deus pelas colheitas, é eles fazer uma festa e regozijar naquilo que é a celebração pelas colheitas que eles têm. E isso se dá exatamente esses dias após a celebração da Páscoa. E olha só para vocês verem como é que Deus faz as coisas. Você não pode apenas entender as coisas de Deus como as coisas naturais ou materiais. As coisas de Deus, ela tem uma conotação espiritual e nós precisamos entender isso. Se você entender assim, da forma que é a palavra de Deus, sendo inspirados pelo próprio Espírito de Deus,
com certeza você vai ser um homem espiritual, mulher espiritual. Lembre-se bem que a Páscoa era quando, né, na celebração da Páscoa, se matava o cordeiro, lembra disso? Com as ervas amargosas, aquela família reunida que foi a instituição da primeira Páscoa, e a família à noite comia aquele cabrito, aquele cordeiro, comia o cordeiro, e depois o sangue espargido das portas foi que trouxe livramento para o povo lá no Egito. Lembra que foi assim? A Bíblia diz que Jesus é nosso cordeiro pascal. Jesus participou da última ceia, ou melhor, da primeira ceia com seus discípulos, que foi a última Páscoa. E ele disse que a partir dali não ia mais acontecer daquela forma com eles, porque ele já estava previndo, já tinha a previsão da sua morte. E ele, sendo nosso cordeiro pascal, ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. E 50 dias após esse acontecimento, depois que ele ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias com seus discípulos. E depois, mais 10 dias depois, é derramamento do Espírito Santo de Deus. Que era exatamente no dia de Pentecostes. Quando? 50 dias depois da Páscoa. Exatamente aqui, quando o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por nós. 50 dias depois, essa celebração da descida do Espírito Santo. Lembra que eu falei com vocês que tudo tem uma conotação espiritual? Lembre disso? Então os judeus estavam celebrando o quê? A festa por causa das suas colheitas. Mas lembra o que aconteceu o dia que eles foram cheios do Espírito Santo? Eles começaram a falar línguas estranhas, as pessoas que estavam lá próximo começaram a ver assim, essas pessoas estão embriagadas. E aí Pedro levanta com o poder de Deus, do Espírito Santo que ele acabou de receber. Ele faz uma pregação que era impossível de uma pessoa que nós sabemos que nem era um douto, que não tinha tanta sabedoria, descrever o Velho Testamento com todas as profecias para aquele povo, a falar com eles até da profecia de Joel, que aquilo era uma promessa de Deus, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro disse isso. E a Bíblia diz, quando ele termina, que mais de 3.000 almas foram batizados. Enquanto as pessoas celebravam a colheita de frutos da terra, Pedro agora, como igreja, estava colhendo os frutos espirituais da grande pregação que ele fez no derramar do Espírito Santo. Nós estamos celebrando nessa manhã a festa de uma colheita também, mas não de uma colheita natural, da colheita das sementes naturais. Não, nós estamos colhendo nesta manhã, neste culto, celebrando a colheita. Que colheita nós estamos celebrando? Destas almas que estão, não só aqui, mas em toda parte do mundo, nesta manhã, celebrando ao Senhor. Aleluia! Esta é a festa da colheita que nós estamos aqui a fazer nessa manhã. Que é a celebração da grande colheita que já começou, desde o dia de Pentecostes, das primeiras almas que começaram a crer, que começaram a arrepender-se, começaram a ser batizadas, e voltaram de novo a ter conexão, através do Espírito Santo, começaram a ter conexão novamente com Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo desce sobre a igreja, como uma promessa de Jesus disse, que a igreja do Senhor receberia um poder inigualável, ao descer sobre a igreja o Espírito Santo. E como começamos por aqui, sobre esse sopro de Deus, que traz poder para a igreja. Sabe, irmãos, é muito interessante, porque eu tenho certeza que alguns de vocês, se não todos, já ouviram dizer, pela preferência dos lugares onde nós frequentamos como igreja, como preferência dos lugares que nós fazemos parte como igreja, de classificar uma igreja se ela é boa, se ela não é boa, de classificar uma igreja se ela é pentecostal, se ela não é,
de classificar uma igreja se ela tem isso, se tem aquilo, se ela é animada ou não é animada. E eu já vou logo falando que por falta de sabedoria do que é a igreja. Quando eu tenho esse comportamento de querer classificar a igreja como aquilo que eu acho que é ou deveria ser, eu estou simplesmente tendo um comportamento de uma pessoa que está vazia do Espírito Santo. Porque as pessoas que são cheias do Espírito Santo, ele faz o lugar, ele faz a diferença onde ele está como igreja. Porque quando a palavra de Deus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eles não estavam simplesmente falando para este templo, para essa reunião de pessoas apenas. Ele estava dizendo para cada um individualmente, que sabe do seu papel no corpo de Cristo como igreja, que precisa ser cheio do Espírito Santo para ter o poder de Deus. As pessoas que têm o poder de Deus na vida, elas não classificam as reuniões e as igrejas como A e como B. Elas dizem o seguinte: eu estou fazendo a diferença onde eu estou, porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do poder de Deus. Então, cheios do Espírito Santo, confortavelmente, onde nós estamos, nós manifestamos o poder de Deus, como igreja, porque nós recebemos aquilo que o Senhor disse, que nós iríamos receber, ao descer sobre nós o Espírito Santo. Sabe, eu gostaria de chamar a vossa atenção, para nós lermos João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23, Jesus, depois de ressuscitado, ele foi ter com seus discípulos. E é interessante que vocês vejam que os discípulos andou com Jesus, teve muitas experiências com o poder de Deus. E quero deixar isso aqui muito bem claro para nós essa manhã. Uma coisa é você ter experiências com o poder de Deus, ao ver a manifestação do poder de Deus. Outra coisa é você sentir o poder de Deus na sua vida individualmente. Ao ver a manifestação do poder de Deus, esses discípulos viram milagres, esses discípulos viram maravilhas, esses discípulos talvez, irmãos, viram o maior milagre que alguém poderia receber, enquanto homem, enquanto mulher, que é a ressurreição dentre os mortos. Depois de 4 dias, esses discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro. Talvez, para mim e para você hoje, ver um morto ser ressuscitado seja um dos maiores poderes que a gente poderia ver. Eu creio nisso. Para mim também seria algo extraordinário de eu ver manifestação do poder de Deus, de um morto ressuscitar. A gente poderia ver tudo isso. Mas vejam bem, isso não trouxe para esses discípulos, ver essas maravilhas, ver esses milagres, não trouxe para esses discípulos uma coragem. Preste atenção nisso. Não trouxe para a vida desses discípulos uma coragem de enfrentar uma realidade, de algo que eles já tinham sido precavidos antes. Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que ia ressuscitar. Mas ao chegar a hora dessa, que para eles foi uma grande tribulação, de ver seu mestre crucificado, ver seu mestre sendo tudo aquilo que eles viram sobre seu mestre, e parece de humilhação, de tudo isso, o que eles fizeram? Eles abandonaram Jerusalém, eles abandonaram tudo isso. E a palavra de Deus fala que muitos deles com medo, porque nesse dia onde Jesus aparece, a Bíblia diz que eles estavam todos fechados, janela, porta, tudo fechado, todo mundo quietinho lá dentro, com medo. Sabe, irmãos, sem o Espírito Santo, você vai se fechar em uma casa. Eu não estou falando de uma casa com portas e janelas naturais, estou falando vai se fechar em uma porta interior, uma casa interior. Você vai se fechar. Você vai fechar todas as portas. Que eu vou falar para você de uma dificuldade tão grande de entrar dentro dessas portas, dentro dessa vida sua. Ainda bem que Jesus tem poder para entrar em casas com portas fechadas e janelas fechadas. Ainda bem que o Espírito Santo tem esse poder. Tem tantas pessoas, irmãos, por causa do medo, por causa das experiências que viveram, por causa dos males que sofreram, por causa das injustiças que sofreram também. Há tantas pessoas que se fecharam dentro delas mesmas, que não quer se relacionar com ninguém, que não quer se relacionar com a igreja, que não quer mais casar,
que não quer mais ser amigo de ninguém, que não quer mais conviver com a família, que não quer mais nem trabalhar em alguns lugares, por causa que eles estão fechados entre eles, se fecharam, trancaram tudo. Mas eu quero dizer, se há alguém nessa manhã, neste culto, seja aqui ou seja online, o Espírito Santo vai entrar aí sim. Ele não precisa das chaves para entrar aí. Ele vai entrar aí sim na sua vida, ele vai entrar aí no seu coração e vai dizer para você assim, ó, paz seja contigo. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas não abrem essa porta do coração para ele, não abrem essa janelinha sequer para ele entrar, porque pensam que ele vai entrar e vai te condenar, vai te fazer tanta coisa aqui. Não é esse o desejo dele, não. Talvez se fosse eu ou você que passassem por aquilo que Jesus passou, quando encontrasse com nossos amigos, que eram os discípulos, quando encontrasse com eles, nós tínhamos uma palavrinha para dizer, é assim que vocês são amigos. E aí, Pedrão, é assim que você disse que ia me seguir até... Não era assim? A gente ia cobrar deles, não é assim? Porque é assim que nós fazemos. Não é assim que nós fazemos com nossos amigos? Você não disse que era meu amigo? Você não disse que era isso? Você não disse que era aquilo? É assim que nós fazemos, sim ou não? Aí Jesus entra na casa sem precisar de janela, sem precisar de porta, sem nada. E aí chega, em vez dele chegar assim e falar, aí seus covardes, não, ele disse, paz seja convosco. Que ele entre no seu coração nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, e diga para você, paz seja nessa vida conturbada. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio, se pôs Jesus, pôs no meio dele, João capítulo 20, 19 a 23, por favor. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Isso. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas. É interessante que dia de Pentecostes, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana aqui. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz sejam convosco. Versículo 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles alegaram o quê? Alegaram por quê? Jesus mostrou os cravos, mostrou tudo, mas eles alegaram por quê? Porque viram o Senhor. 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Parece que atônitos ali, eles não entenderam o mistério. Jesus diz novamente, é igual a gente chega e dá bom dia, irmãos. Aí a gente fala, bom dia, irmãos. Aí Jesus, paz seja convosco novamente. Assim como o Pai me enviou. Aí ele fala assim, olha, agora chegou uma hora diferente. Até agora vocês estavam andando comigo, porque eu era enviado e vocês estavam sendo enviados junto comigo. Mas agora eu quero enviar vocês. Eu também vos envio. Mas, e havendo disso isso, fez o que com eles? Aleluia. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. 23. Se de alguns perdoados os pecados, são desperdoados. Se de alguns, se estiverem retidos, são retidos. Sabe, irmãos, esse aqui foi o primeiro experimentar daquilo que era a promessa de Deus para os discípulos. Até então os discípulos estavam sendo enviados, mesmo quando Jesus enviou eles, os 70, eles foram enviados sobre uma ordem de fazer tudo em nome de Jesus. E eles foram e fizeram e deram certo.
nesse experimentar aqui, agora Jesus está enviando eles, não como da primeira vez, mas Jesus está fazendo um envio já. Para agora, para depois que ele subisse ao céu, para depois que eles ficassem em Jerusalém, para depois que levasse o evangelho a toda criatura, como Mateus 28. Está fazendo um envio, já Jesus está enviando eles como discípulos, como apóstolos, como tudo que você entender aqui. E aí Jesus olha para eles e pensa naquilo que era o propósito e olha assim, eles não poderão fazer isso se eles não tiverem o Espírito Santo. Irmãos, tudo que você for tentar fazer para Deus, que não esteja engajado sobre a ação do Espírito Santo, é apenas a força do braço. Por isso que muitos se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Ultimamente, por onde a gente vê, principalmente pós agora esse momento tão conturbado de 2020 que nós vivemos, nós estamos vendo agora que era a hora das pessoas se reunirem. Nós estamos vendo que agora que era a hora de tudo isso que passou, entender que isso faz parte de alguns acontecimentos que a própria palavra de Deus já previu que acontecia. Era para nós estarmos vendo as pessoas se humilhando diante de Deus, as pessoas buscando Deus, buscando mais, falando mais com Deus. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo isso, sabe por quê? Porque está faltando a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E não é porque Deus não quer dar do seu Espírito Santo, é porque as pessoas deixaram de buscar o Espírito Santo. Então Jesus agora dá eles uma ordem, mas Jesus sabia que eles não conseguiriam fazer nada sozinhos. Então Jesus soprou neles o Espírito Santo. Eu tenho como isso aqui, que esse sopro do Espírito Santo era o sopro de Deus. Se você quiser fazer algo para Deus, você vai precisar do Espírito Santo. Porque as obras de Deus são feitas com poder. Elas não são feitas na força do homem. Elas são feitas com poder. E não há poder de Deus sem ação do Espírito Santo. Não há ação de Deus sem a obra do Espírito Santo. E aqui, Jesus, ao subir, fala com eles para poder ficar em Jerusalém. Jesus, depois de ressuscitar, fica com seus discípulos 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus sobe e fala com eles para poder ficar em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficavam aqui, nesse dia de Pentecostes. Acontece que eles ficavam entre o monte onde Jesus orava, que era o Monte das Oliveiras. E aí esse lugar que era o cenáculo, que era o lugar da última ceia. Lembra da última ceia? E a Bíblia diz que esse lugar de onde eles estavam, no monte, até a sala onde eles estavam reunidos, era caminho de um sábado. O caminho de um sábado resumia-se aí aquilo que o judeu podia andar, porque sabe que o sábado é o dia sagrado para os judeus. Então, mais ou menos, entre 800 a 1000 metros, era o que eles podiam andar. E é exatamente, quem conhece lá sabe que é muito perto os lugares, é mais ou menos isso, mesmo a distância. Então eles estavam reunidos, estavam orando. Aí é o seguinte, você pode perguntar assim, pastor, mas como é que eles estavam orando ainda, se eles ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo? Eles tinham recebido o poder do Espírito Santo. O que Jesus soprou neles? Jesus soprou neles aqui esse dia o quê? O Espírito Santo. Jesus soprou neles o Espírito Santo. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que sejam revestidos. O Espírito Santo, Jesus já tinha soprado neles. Eles já tinham o Espírito Santo, já estavam vestidos. Revestidos é o quê? Vestir novamente. Então a palavra de Deus fala que Jesus falou com eles para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos.
É por isso, irmãos, que há pessoas que são vestidos, receberam o sopro do Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo. Eu creio que todos aqueles que creram em Jesus, aceitaram Ele como Salvador, têm o Espírito Santo, irmãos, eu creio nisso. Porque ninguém vai ser salvo sem a obra do Espírito Santo na vida. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então todos têm o Espírito Santo, todos os salvos têm o Espírito Santo. Você tem. Amém? Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora deixa eu te falar, no Pentecostes é ser revestidos. E eu acho que é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida, irmãos. Ser revestido do poder de Deus. Ser revestido do Espírito Santo. Aí ele falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E aí ser revestido do Espírito Santo acontecem outras coisas totalmente sobrenaturais da nossa vida. Porque muitas pessoas oram e não conseguem liberar a cura, porque não foi revestido. Porque é sendo revestido que faz essas coisas. Por que muitas pessoas tentam expulsar o demônio e não conseguem? Porque não foi revestido do poder de Deus. Por que muitas pessoas não conseguem curar nenhuma dor de cabeça? Porque muitas das vezes falta isso aqui, ser revestidos do poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão falar novas línguas. Vocês vão orar e as pessoas vão ser curadas. Vocês vão expulsar os demônios. Aleluia. Vocês vão pegar em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará nada. Mas quem? Para quem é revestido do poder de Deus. A obra do Espírito Santo fez uma obra maravilhosa na sua vida. Convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Mas o poder do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, que está descendo hoje aqui nessa manhã, faz você ficar cheio do poder de Deus para fazer coisas maravilhosas no nome do Senhor. E a igreja, irmãos, não pode ser simplesmente ter recebido esse sopro do Espírito Santo. A igreja precisa ser revestida do poder de Deus. Porque sem ser esse revestimento do poder de Deus, nós não faremos a diferença no qual nós precisamos fazer. Sua vida não vai fazer a diferença no qual você precisa fazer. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui dar aqui algumas observações sobre o que o Espírito Santo faz em nós. Querem saber? Amém? E aí você vai vendo aí se ele já trabalhou na sua vida de alguma forma. Primeiro, ele nos guiará de toda a verdade. Sabe por que tem muita gente confusa? Falta do Espírito Santo na vida. Estão confusas. Estão vivendo uma vida de confusão. É só confusão. Eu tive um pastor, saudosa memória, pastor João Barbosa. Eu ainda era muito novo, tinha aí por 11, 12 anos. E um dia eu perguntei para ele assim, pastor, porque eu andava muito com ele. E às vezes eu via ele conversar com pessoas que era só problema. Aí ele falava assim, pastor, por que essas pessoas têm tanto problema na vida assim, tanta coisa assim? Essas pessoas são crentes, né? Eu, na minha inocência, são crentes, não devia ter problema. Ele falou assim, pastor Arlindo, assim, para você entender melhor, há pessoas que a vida deles parece um novelo de linha. Que você pega um novelo de linha, ele está todo bonitinho, todo enroladinho, bonitinho. Aquelas linhas de lã, que vem, que a máquina trabalha tanto, né, que ele faz ali tão bonito, né? A gente vê a linha toda ali, tem uma ponta. Mas dá aquela ponta para um gato e solta ele no meio da casa para você ver o que vai acontecer. Eu quero ver você desatar os nó depois. E foi isso que ele disse para mim, depois fica difícil de... Aí ele fala assim, depois é só o Espírito Santo para trabalhar a vida dessas pessoas, a gente não consegue.
você dá conselhos, você ora com ela, você faz tudo, mas a confusão está lá. Porque muitas das vezes eles entregaram o fio da linha e o inimigo tomou conta de tudo e fez aquela... Ah, irmãos, que nessa manhã nós possamos entregar a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que as confusões sejam dissipadas em nome de Jesus. Então, João 16 e 13, esses textos eu não dei para os meninos ali, vamos daqui dar um tempinho para que eles possam trabalhar. João 16 e 13, mas eles são muito rápidos. Graças a Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Quando vier, porém, o Espírito de quê? O Espírito de quê? O Espírito da verdade. Nós não estamos sendo guiados por palavras de homens. Não estamos sendo guiados por promessas de homens. Por projeto de homens. Nós não estamos sendo guiados por isso. Nós estamos sendo guiados pela verdade, que é a palavra de Deus. Guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te guiar pela verdade. Sobre algumas questões e situações, até uns anos atrás eu tentava justificar as coisas para as pessoas. E já tive que tentar justificar até um tipo de pregação que eu preguei. Uma pessoa questionou por que eu preguei daquela forma, por que eu falei daquela forma. Mas depois eu comecei a entender. Não, eu sou guiado pela verdade do Espírito Santo de Deus. E se eu sou guiado pela verdade, o que vai falar? Eu não vou dizer nada de mim mesmo, eu vou dizer tudo quanto Ele mandou dizer, e eu vou dizer mesmo, não adianta, eu digo mesmo. Se você é guiado pela verdade, aquilo que você fala é a verdade sempre prevalece. Ela vai sempre prevalecer, independente de alguém aceite como verdade ou não, mas se disse a verdade, é isso que importa. Não tem de justificar a verdade não precisa justificar a verdade. As mentiras precisam ser justificadas. Precisa de criar aquele, para poder falar as mentiras. A verdade não, diga a verdade, pronto, acabou. E o Espírito Santo nos diz o quê? Ele vai nos guiar na verdade. Agora eu te pergunto, quem é a verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está feliz como eu estou. Depois uma outra coisa, irmãos. Preste bem atenção nisso. Você é filho de Deus. E quem testifica isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E testifica onde? Testifica na alma, que é toda, uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora aqui, tá? Onde é que ele testifica? Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Aleluia, glória a Deus. Está testificando aí com você nessa manhã? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quem diz isso? O Espírito Santo de Deus. Não sou eu que digo, não é ninguém que está dizendo. É o Espírito Santo que testifica aí que você é filho de Deus. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que guia as pessoas. Irmãos, tem pessoas que são mesmo guiadas pelo Espírito Santo. É que aquelas pessoas aparecem, principalmente, esse é um dos pontos. É só para que a gente entenda melhor aqui a pregação. Há muitos pontos que o Espírito Santo nos guia. Mas há pessoas que são guiadas para a nossa vida, que você fala assim, não, isso aí foi de Deus mesmo que mandou. E se você acha bom, quando alguém é guiado para a sua vida, é que você não experimentou ainda ser guiado pelo Espírito Santo para a vida de alguém.
ser guiado pelo Espírito para a vida de alguém. E eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que no mundo aí há muitas pessoas, e foi Jesus que olhou elas e viu assim. Ouviu pessoas todas para um lado e para o outro como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que Jesus disse isso. As pessoas não estavam sendo guiadas. Elas estavam como ovelhas que não tinham pastor. Mas eu e você somos guiados pelo Espírito daquele que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pela igreja. Quem é esse? Jesus Cristo. Aleluia. Então seja guiado pelo Espírito. Essa é a certeza que você é filho de Deus. Romanos 8,14. A certeza que você é filho de Deus. Quem faz isso é quem? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a certeza que nós temos que somos filhos de Deus é porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você não é guiado apenas por aquilo que é emotivo dentro de si. Você não é guiado apenas por aquilo que são os conselhos que te dão. Não, Senhor, você é guiado pela revelação da palavra de Deus que está no seu coração, que vem do Espírito de Deus que mora em ti como templo do Espírito Santo. Outra coisa interessante, que eu creio que é uma carência de todos nós, aquilo que eu vou dizer aqui agora. Eu e você precisamos da intercessão do Espírito Santo. Irmãos, preste bem atenção aqui. Uma coisa muito interessante que eu quero dar aqui um exemplo para vocês. Eu conheço muitas pessoas que são intercessoras. E eu tenho pessoas de muitos lugares que intercedem por mim. Eu tenho certeza disso. E são pessoas que eu não gosto de perder o contato com elas. Eu estou sempre a falar com elas e tudo e tal. E sempre quando eu falo com elas, eu entendo que elas intercedem por mim. E creio que esse é o mesmo sentimento de todos nós. Que se você sabe que uma pessoa ora por você, o que você faz com ela? Isso é um carinho, né, minha gente? Tem um carinho por ela. E às vezes até, de vez em quando, a gente faz alguns mimos para essas pessoas, não é? A gente sabe que elas oram para a gente, então a gente faz aqui um mimo para ela estar sempre lembrando da gente. A gente coloca algo na mão delas que elas sempre, quando olhar, lembram da gente. Porque a gente não quer fazer o quê? Porque a pessoa que está intercedendo por nós. Mas às vezes nós fazemos assim com as pessoas. E esquecemos de fazer para o nosso maior e melhor intercessor que há. Que é o Espírito Santo. Eu não sei se você sabia, mas hoje ele já intercedeu por você. Ele já intercedeu por nós. Sabe por que esse culto está sendo uma bênção, uma maravilha e tudo mais? Porque ele já intercedeu, ele está agindo nas nossas vidas, ele está agindo no nosso culto. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Aleluia. Onde, irmãos? Na nossa fortaleza? Que tem gente que pensa que só está com o Espírito Santo quando ele está forte. Então, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo também te assiste nas suas fraquezas. Quando você está fraco, assiste nas nossas fraquezas. Porque muitas das vezes nas nossas fraquezas nós não sabemos nem o que orar. Sim ou não? A gente não sabe nem o que a gente ora. Aí ele nos assiste nessa hora, nas nossas fraquezas. Nós sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você pensa que eu sei que geme, né? Você pensa que eu sei que chora, né? O Espírito Santo muitas das vezes faz esse papel para nós. Oh, glória a Deus pelo Espírito Santo. Amamos o Espírito Santo. A outra, Romanos capítulo 14, versículo 17. Alegria no Espírito Santo.
Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes, muitas das vezes, a nossa alma, estamos a viver momentos que não é, preste bem atenção nisso, não é digno de sorrisos. O sorriso é a expressão da alegria da alma. Eu acredito nisso. E muitas das vezes, a nossa face, nossa alma, não está para esse sorriso. Mas o que o Espírito Santo faz conosco? Porque a alegria que Ele traz não vem dessas coisas passageiras, nem com comida, nem com bebida. Geralmente, onde é que tem os banquetes, tem as bebidas, tem a alegria, não tem? Todo mundo está alegre, esquece até de muita coisa, né? A bebida faz isso com muita gente. Só no outro dia que vem a dor de cabeça que eles lembram. Que bebeu muito. Mas não é isso. Mas é justiça. Estou triste, a minha alma, meu corpo está ferido e tudo mais e tal. Mas eu creio na justiça de Deus. A justiça de Deus me traz alegria, me traz paz. E alegria aonde? No Espírito. Alegria no Espírito faz com que uma pessoa igual Jesus aqui, aqueles últimos momentos terríveis de morte, alegria no Espírito traz paz, traz justiça, é ponto de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão com um monte de pedras aqui em cima, a dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. A alegria no Espírito faz isso conosco. Mesmo que as coisas estão conturbadas à nossa volta, na nossa vida, na nossa família e tudo, mas nós temos gozo, paz e alegria no Espírito. Amém? Glória a Deus. E por último, nós precisamos do ensinamento do Espírito Santo. É muito bom ter os professores para nos ensinar, é muito bom ter os estudos bíblicos para nos ensinar, para a gente tirar a dúvida do discipulador e tudo mais. Mas você precisa aprender com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não fala simplesmente como palavras ensinadas pelos homens, mas ele fala as palavras de Deus, diretamente para os seus filhos. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, e versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 13. Conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Quando nós não aprendemos de Deus, nós fazemos uma grande confusão. Porque nós queremos conferir as coisas materiais e naturais com as espirituais. O que é material é material. O que é carne é carne. E o que é espírito é espírito. Então não há essa conjugação das coisas. As coisas que acontecem no mundo, irmãos, é um aviso do próprio mestre: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. E este ânimo não consegue vir se nós não tivermos o Espírito Santo. Tem de ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Pelo poder que há no Espírito de Deus. E é assim que nós vencemos o mundo. É assim que você vence. Então, nesta manhã, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, que nós precisamos de ter um discernimento em saber que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu não venho nessa igreja porque nessa igreja tem o Espírito Santo. Eu venho nessa igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo. Nós não estamos procurando igreja que tem o Espírito Santo. Nós já somos o templo dele. Amém? Então, você tem o Espírito Santo, você já é o templo de Deus. Isso é mais importante. Isso é que é importante. Você é o templo do Espírito Santo. E você é o templo do Espírito Santo. Você faz parte daquele grupo seleto
que ele diz que recebereis poder sobre vós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos colocar de pé nessa manhã. Irmãos, eu estou muito feliz. Eu sou feliz, né? Mas nessa manhã eu estou com esse sentimento de felicidade. Muito mais do que qualquer um outro dia. Por entender essa obra do Espírito Santo na vossa vida. Os irmãos de louvor, por favor. Eu quero orar nessa manhã para que você seja realmente cheio dele, até transbordar. Pastor, a gente pode orar para a gente ser cheio do Espírito Santo? Jesus até soprou para que fosse. Sabe, porque nessa manhã eu creio que o Espírito Santo está intercedendo por você também. Não sou só eu, não. O Espírito Santo está intercedendo por você nessa manhã, que talvez, muitas vezes, nem sabe como orar. E eu creio que pessoas aqui nessa manhã vão ser impactadas pelo Espírito Santo, aqui na casa. Onde você estiver nessa manhã, você vai ser impactado pelo Espírito Santo. Que eu creio que para além da palavra pregada, terá uma revelação muito clara daquilo que Deus quer para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Porque essa manhã é a manhã do derramamento do poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, enquanto oramos, irmãos, ore você também. Você precisa que o Espírito Santo te console, ele é consolador. Não sei o que você está a passar, não sei o que você está a viver nesse momento. Mas fala assim: Espírito Santo, consola aqui. Consola meu coração nessa manhã. Fala: Senhor, novamente sopra em mim o teu Espírito Santo. Eu preciso do sopro de Deus nessa manhã. Eu há pouco mais de um ano eu tive uma palestra. Pode continuar com seus olhos fechados orando e vai ouvindo o que eu vou dizer. Eu tive uma palestra com um senhor doutorado em neurocirurgião. Ele era um neurocirurgião e ele estava dando uma palestra. E ele falava sobre um ponto central aqui acima da nossa narina, desvendado pelos cientistas da área, que é o ponto central, onde todas as ações do cérebro é comandada por esse ponto central. E ele falando que, na linguagem dele, cientista, porque ele também era um, que eles denominaram este lugar como o sopro de Deus. Irmãos, até aqueles que pesquisam fisicamente, naturalmente as coisas, sabe que existe em nós um ponto, um lugar central, onde tem o comando de todas as coisas. E esse homem, por ser um conhecedor da palavra de Deus, dando aquela palestra para nós, ele também dizia que acreditava ser ali, de uma forma comparativa, o lugar da atuação de Deus na vida do homem através do Espírito. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante nessa manhã. Não há inspiração de pregação, de palavra, sem a obra do Espírito Santo. Se houve alguma inspiração que falou no seu coração, tenha isso nessa manhã como a voz de Deus falando contigo, com o Espírito Santo falando com você nessa manhã. Se você quer ser revestido de poder nessa manhã, é uma questão de orar e falar para o Senhor: Senhor, me reveste nessa manhã dos poderes sobrenatural. Eu preciso disso. Eu desejo ir muito mais além, eu quero ir muito mais longe. Eu preciso disso, preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser guiado, eu preciso ouvir a voz, eu preciso ser consolado, eu preciso ser curado de alma nessa manhã. Eu preciso ser salvo. Eu preciso entender a minha salvação. Fala aí, Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Me convence nessa manhã que eu sou perdoado.
Se você tiver vontade nessa manhã, levante sua voz em oração. Vamos orar ao Senhor. Levante sua voz. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clamor tem a ver com voz. A voz tem que sair para fora. O grito da alma tem que sair para fora, em forma de palavras. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que